pegar o seu exército, você vai caminhar até o rio e você vai pedir para as pessoas tomarem água. Aqueles que soltarem o escudo ou a espada para tomar água, porque eles não estão preparados, você vai tirar ele também. E a Midianita fez a caminhada até chegar no rio, e aí pediu para os seus guerreiros beberem água. Alguns guerreiros beberam água como cachorro, e os guerreiros soltaram a espada e o escudo e beberam água com a mão. Aqueles que soltaram é que não estavam atentos à batalha. Então, vários soltaram e também saíram do exército de Gideão. E aí ficaram, sei lá, menos de 1000 pessoas. Gideão, meu Deus, não tem como eu vencer, não tem como eu vencer, não tem como eu vencer. E Deus tem como vencer sim. Você vai pegar apitos, você vai pegar tochas, você vai cercar nessa noite o exército dos midianitas, você vai fazer o maior barulho possível. E Gideão ainda não tinha entendido. Mas Gideão estava cumprindo a ordem de Deus. Ele pegou e foi lá com seu pequeno exército contra um exército gigante. Na madrugada e começou a apitar e começou a fazer aquele barulho e fogo e tudo mais. O que aconteceu? Como o exército do outro lado era muito grande, ele achava que estavam sendo atacados. E eles eram tão grandes que alguns deles não falavam a mesma língua. Por não falar a mesma língua, eles mesmos guerrearam entre eles mesmos, porque eles se confundiram. Gideão não precisou matar um soldado. Ganhou a batalha porque confiou em Deus, confiou na ordem de Deus, confiou lá. Mas aonde eu estou querendo chegar? Turma, a gente não precisa ter 120 pessoas aqui dentro para a gente se destacar. A gente só precisa ter os guerreiros certos. A gente não precisa ter um squad completo, que a gente não tem um squad completo de 12, 15 pessoas como tem lá em São Paulo. A gente só precisa ter os guerreiros certos. A gente só precisa acreditar na coisa certa. A gente só precisa acreditar naquilo que efetivamente a gente tem como missão. A gente só precisa... Cara, porque eu entendo que isso aqui é uma ordem, é uma ordem de Deus. Cara, bora. Faz a tua parte. A gente só precisa fazer a nossa parte. Cara, eu preciso ir lá e apitar o mais rápido, o mais alto possível. Eu preciso ir lá e fazer 100 alôs hoje. Eu vou fazer 100 alôs, cara. Porque o resto vai acontecer. Eu só preciso cumprir a ordem, eu só preciso acreditar. Eu não preciso ter milhares de pessoas no batalhão. Eu só preciso ter as pessoas certas. Eu só preciso ter as pessoas certas. E hoje, turma, talvez a gente vai provar essa tese. Hoje só depende da gente provar essa tese. Cara, de ter as pessoas certas. Meu irmão, eu sou o guerreiro certo, eu faço parte dos 300. Só sobrou 300 para guerrear com, cara, milhares e milhares de midianitas. Eu sou um dos 300, Abraão. Eu sou um dos 300, Saboia. Eu sou um dos 300, Barbosa. Eu faço parte, Davi. Eu faço parte, Júlio. Eu faço parte dos 300, Ulisses. Será que eu seria uma pessoa que desistiria no meio do caminho? Será que eu não tenho uma fé suficiente para dar o passo que precisa? Será que eu acredito suficiente para ser parte dos 300, Abraão? E turma, às vezes a gente olha pra gente... Por que eu tô falando isso? No sábado eu percebi que vocês não estavam se encontrando como os 300, bicho. No sábado vocês estavam aceitando ser menores do que vocês são, pô. No sábado vocês estavam aceitando, não, mano, isso aqui, eu quero só estar na média mesmo, Saboia. Não, a média, eu detesto a média, ela é baixa pra caramba no Brasil. Eu detesto, eu não aceito ficar na média e não aceito que vocês aceitem ficar na média. Entende? A gente tem que ser os guerreiros que fazem mais, bicho. A gente tem que ser um time que faz mais. Que tira da onde não tem, que as estatísticas mostram que não vai dar. Mas que, meu irmão, se depender de mim, eu vou apitar e vou tocar fogo nessa parada até a hora que precisar. Entendeu? Então, hoje, turma, a gente tem que ter a mente de Deus ali escutar Deus na ordem ali de Gideão. Bicho, eu não preciso ter 1 milhão de coisas. Eu não preciso ter um escritório gigantesco. Eu não preciso ter um time com 15 pessoas. Eu quero ter a crença dos 300. Hoje eu quero ter a crença dos 300. Meu irmão, tem 100 mil pessoas contra a gente, Saboia. 100 mil pessoas contra a gente. Mas os 300 não duvidaram. Eles tiveram a chance por 3 vezes de dar o passo à frente lá na água e teve outro momento lá. Teve a chance por 3 vezes de desistir, mas eles não desistiram. Eles estavam dispostos a morrer pela causa. Eu quero só ter a crença dos 300. Só ter a crença dos 300. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente no meu negócio que ainda não entendeu o que eu estou fazendo. Por que tu foi fazer Matri? Tem gente na minha empresa, tem líder na minha empresa que não entendeu ainda.
Turma, tem 3 tipos de visões na minha visão, na minha ótica. A visão óbvia, depois que acontece, todo mundo enxerga, né? Depois que acontece, tá aqui, óbvio. Porra, Davi fez 5 milhões esse mês. Depois que acontece, todo mundo acredita no Davi, que ele fez 5 milhões de pago no mês. Né? Uma pessoa. Depois que acontece, é muito bom. Existe a visão possível. Cara, eu acho que dá. O Augusto tá falando, talvez dê. Tem a visão óbvia, existe a visão possível, talvez dê. Cara, eu vou ver lá. Deixa eu ir também para ver o que acontece, Barbosa. Que se acontecer, eu tô lá. Se acontecer de alguma forma, eu posso estar lá e correr essa visão junto. Existe a visão possível e existe a visão convicta. Ninguém está enxergando, ou poucas pessoas estão enxergando. Talvez não tenha sentido, não tenha lógica matemática, Arthur. Não tenha lógica estatística. Tem gente que não vai enxergar nunca. Nunca vai ter a visão convicta. Nunca vai ter a convicção. Meu irmão, antes de acontecer, eu tenho certeza absoluta. E por ter certeza absoluta, meu corpo, a minha mente se comporta com quem tem certeza. Como alguém que tem certeza. Entende? Então, eu tenho convicção do que a gente vai construir aqui em Fortaleza. Eu tenho convicção. Augusto, mas tem gente que só vai acreditar quando acontecer, quando já estiver lá, quando a visão já tiver acontecido. Eu sei disso e vai ser 99% das pessoas. Tem uma pequena parte que, cara, eu acho possível, mas é difícil. Tem uma pequena parte que vai dizer isso e que vai ficar esperando, Abraão. Não diz que não, mas vai ficar esperando também. E tem aquelas pessoas, não, Augusto, não tem lógica. Talvez não tenha tanto sentido. Talvez matematicamente, estatisticamente não aconteça. Talvez seja algo que está só na tua cabeça. Mas tem gente que vai se comportar com a visão de convicção desde o dia zero. E hoje é o dia da gente se comportar com a visão de convicção. Eu não sei se todo mundo sabe, vocês me viram aqui falando, chegando aqui, falando dos seus experiences, todo mundo pergunta, um evento, um maior movimento de empresários do Nordeste. Cheguei aqui, aí o Regis perguntou, quanto foi, mano? Mais de 2 milhões vendidos já. Vai bater uns 3 milhões esses seus Recife, provavelmente. Mas não sei se vocês sabem. Parte da minha liderança não queria fazer os seus experiences, porque era arriscado demais. Porque era caro demais. Porque não tinha como enxergar. E eu acho que pode dar certo, mas pode dar errado pra caralho. Entende? Se eu não tivesse lá, meu irmão, vamos, o que a gente construiu aqui foi, desde o dia zero, foi com muita coragem. Vamos ter coragem, vamos ter coragem. O que vocês veem hoje, eu já via há 2 anos atrás. Mas era uma visão de convicção. O meu corpo, a minha mente se mexia de forma convicta. O primeiro Sales Experience para 200 pessoas, sabe quem foi que vendeu os ingressos? Quem era o vendedor que atendia? Ana Lu Teixeira, namorada desse rapaz. Era gerente de marketing, eu não tinha um vendedor para vender os Experience e era a gente se virando e a Ana Lu atendia os leads que ela gerava. Entende isso? E hoje ela tem 3 pessoas focadas só nos seus Experience, tem um time de marketing dela, tem um time de design, tem um time de tráfego, tem um time já gigante ali, social media, só para os seus Experience. Só que isso aqui, eu tinha convicção há 2 anos atrás. Hoje é muito fácil, a galera diz assim, não, mas vai dar certo, seus Experience é o maior movimento do Nordeste. Né? Turma, eu vou falar de novo que eu já falei para vocês. Nós seremos o maior resultado do Matribank no Brasil. Eu não vim para ser só mais um nesse negócio. Você não tem noção do que eu penso todo dia aqui, não. Ainda não é o momento de fazer tudo que eu quero fazer, do que eu penso fazer. Ainda não é o momento, porque precisa validar algumas coisas. Mas eu tenho certeza que nós seremos o maior resultado do Matribank Brasil. Tá? Eu tenho convicção. E o dia que a primeira prova que isso é possível vai ser hoje. A primeira prova que a gente pode fazer isso acontecer só nós aqui inicialmente é hoje. A primeira prova é a gente se comportar com convicção hoje. Que não existe objeção que não vai ser quebrada. Que não existe, desafio que não vai ser transposto. Não existe nada hoje que vai impedir de eu fazer os meus, 12 entrevistas, 7 subidas e 4 pagos. Hoje isso vai acontecer, bicho. Nós não temos opção, entende? É muito bom ficar sem opção. Então existem 3 visões, eu queria que você refletisse. Onde é que você está? Você é a pessoa que só acredita, só enxerga quando acontece? A visão que já aconteceu? A visão possível, vou ver lá o que acontece? Ou eu tenho uma visão convicta? Eu me comporto, Saboia, com convicção. Lembra do combinado que eu falei no sábado? O combinado é convicção, irmão.
O que é o combinado? Irmão, eu só levanto da cadeira depois que eu fizer tantos alôs, tantos subidos e tantos pagos. Eu só me levanto daqui quando eu cumprir o combinado que eu fiz comigo mesmo. Eu só me levanto daqui quando eu cumprir esse combinado. Não antes disso, porque o combinado é importante. Independe se vai ter pago ou não, mas eu tenho que cumprir o combinado, eu tenho que honrar o combinado que eu fiz comigo e que eu fiz com Deus. E às vezes, não sei o caso de vocês, você prometeu para algumas pessoas da sua família. No meu caso, eu tinha feito combinado com a minha esposa. Eu preciso de tanto tempo, mas eu vou te dar uma vida de rainha. Qual é o combinado que a gente tem que cumprir todos os dias? Entende? Então que hoje nós façamos parte dos 300. Que parece impossível, né, Abraão? Parece que, né? Não faz sentido combater um exército de 100 mil pessoas. Não faz sentido que o Arthur acabou de mostrar pra gente aqui, velho. Como assim, Arthur? Nós temos um exército menor. Como assim a gente tá em terceiro? Não faz sentido. Como assim a gente pode terminar em primeiro hoje, Abraão Jones? Não faz. Como assim o Arthur pode ser o top 1 close da semana? Mesmo a gente só tendo 3 semanas e um time menor? Como assim, Augusto? Não só pode, como eu tenho convicção que isso vai acontecer. Beleza, senhores? Então que a gente tenha a visão de convicção. Porque o corpo se comporta, a mente se comporta diferente quando você acredita sem ter reserva. Sem ter reserva. Eu acredito, turma, que assim, ó, eu não preciso pensar no dia de amanhã hoje, Rafael. Eu não preciso pensar no dia de amanhã, Júlio. Uma vez eu ouvi do meu pastor que a nossa vida deveria ser vivida como uma vela. Como a vela vive a vida dela. A vela você acende, ela vai consumindo. Ela só apaga quando ela não tem mais o que consumir. Né? Na verdade, a vela é desse jeito. E nós, meu irmão, hoje a gente tem que entregar até o fim. Até o último minuto. Até o fim ali, ó. Até o finalzinho da vela ia se apagar. Meu irmão, tu sai daqui meia-noite ainda falando com o lead. Mas não aconteceu, mas eu consumi toda a energia, toda a minha convicção que eu podia consumir hoje. Entende? Hoje é o dia, turma. Hoje é o dia da gente começar a cravar nossa história, colocar nossa bandeira e ter lá Mata e Fortaleza naquela live. Diz assim, ó, agora a gente chegou. Beleza, turma? Bora pra cima, vamos fazer acontecer, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Qual é o nome do time? Mas tu tá pensando no grito de guerra, né? Eu tô pensando nisso também. Aqui, eu tô com vontade de ir aqui, ó. A gente tem que começar a pensar no nosso time. Beleza, esse mês a gente é Real Mato, mas depois que o Rai foi embora, não é Real Mato mais não, pô. 085. Não, tem que ser um... Porque lá, Esparta, é Atena, tem que ser um nome mais forte, né? Pensar de Roma. O exército lá dos 300? 300, Esparta.